Vamos falar sobre a mentira mais bem-sucedida, mais engenhosa e, sem dúvida, a mais lucrativa de toda a história humana. Não, não é a de que um carpinteiro da Galileia era o criador do universo. Essa é a segunda colocada, a maior, a obra-prima da manipulação psicológica, é a de que existe um grande inimigo cósmico, um anjo rebelde de chifres e tridente que comanda um império subterrâneo de fogo e enxofre. Vamos falar sobre Satanás. E a primeira verdade desconfortável que você precisa encarar é que o diabo não é o inimigo de Deus. Ele é o seu funcionário mais leal e valioso. Ele é a maior e mais brilhante invenção da teologia. Satanás é, sem sombra de dúvida, a obra-prima de Deus, o produto mais bem acabado de sua campanha de marketing. Essa afirmação soa como um absurdo, uma blasfêmia? Ótimo. Isso significa que a propaganda, repetida incansavelmente por 2 milênios, funcionou com você. A ideia de uma guerra santa entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, foi tão bem vendida que se tornou o pano de fundo invisível da nossa cultura. Mas, como toda boa propaganda, ela se desfaz em pó no momento em que você decide ler as letras miúdas do contrato. E é isso que faremos hoje. Vamos auditar a campanha de marketing do inferno. Vamos expor a genialidade por trás da criação do vilão perfeito. Para começar essa auditoria, precisamos viajar no tempo, não com fé, mas com fatos, até os textos mais antigos do judaísmo, a fundação do que hoje conhecemos como o Velho Testamento. E a primeira surpresa, um verdadeiro choque para qualquer cristão que se contenta com os sermões de domingo e nunca leu de fato o próprio livro sagrado, é esta. O diabo, como o conhecemos, não está lá. Ele simplesmente não existe. Ele é uma ausência gritante. A palavra hebraica Satã, da qual o nome deriva, não é um nome próprio, é um cargo, uma função. Significa o adversário, o acusador, ou, numa tradução mais precisa para o nosso contexto, o promotor de justiça. O Satã, original, não era um inimigo de Deus. Ele era um membro da corte celestial, um dos filhos de Deus. Sua função era testar a retidão dos homens, apontar suas falhas, basicamente atuar no departamento de controle de qualidade do céu, um auditor divino. O exemplo mais cristalino está no livro de Jó. O Satã aparece na presença de Deus junto com outros seres celestiais. Não há drama, não há rebelião. Deus, como um chefe orgulhoso, literalmente pergunta a ele: "De onde você vem?" E os dois começam uma conversa, um diálogo de trabalho. Deus se gaba da lealdade inabalável de seu servo Jó, e o Satã, como um bom promotor cético, argumenta que essa lealdade é puro interesse. Ele não declara guerra. Ele não cospe fogo. Ele pede permissão a Deus para testar a integridade de Jó. E Deus, o Todo-Poderoso, concede. Nesse relato, o Satã é um agente de Deus, um funcionário cumprindo uma função designada por seu chefe. Ele não é o rei do inferno, não há menção a anjos caídos, e ele certamente não é uma serpente falante conspirando no jardim do Éden. Essa ausência do vilão em Gênesis é fundamental. A serpente que tenta Eva é apenas isso, uma serpente que fala. Um animal astuto num mito de criação. Nenhum texto do judaísmo antigo jamais fez a conexão entre aquela cobra e uma entidade maligna cósmica. Essa costura foi feita há séculos, quase 1000 anos depois, pelos teólogos cristãos, numa manobra de reinterpretação retroativa para dar ao seu novo vilão uma história de origem mais impactante. Então, se o mal não tinha um garoto propaganda, de onde ele vinha? Para o judaísmo primitivo, a resposta era simples. Vinha dos homens e, em última análise, de Deus. Se Deus é o Criador de tudo, Ele é o Criador da luz e das trevas, da paz e do mal. Essa visão de um Deus absolutamente soberano não deixava espaço para um rival. Não havia um poder oposto. Havia apenas Deus e sua criação,
com todas as suas complexidades. Mas então, de onde veio a atualização? De onde o burocrata celestial foi promovido a imperador das trevas? A resposta não está na revelação divina, mas na assimilação cultural. Ele foi importado. Durante o exílio na Babilônia, por volta do século VI a.C., os intelectuais judeus tiveram um contato profundo e prolongado com uma religião poderosa, o zoroastrismo persa. E foi lá que eles encontraram, pela primeira vez, um universo verdadeiramente dualista. De um lado, Ahura Mazda, o deus da luz, da verdade e da ordem. Do outro, Angra Mainyu, o espírito do mal, da mentira e do caos, preso numa batalha cósmica que se estendia por toda a criação. A ideia era boa demais para ser desperdiçada. Os pensadores judeus e, mais tarde, os primeiros cristãos viram nesse modelo a solução para um problema teológico gravíssimo, talvez o maior de todos: o problema do mal, também conhecido como a teodiceia. O paradoxo é simples e demolidor. Se Deus é todo-poderoso, ele pode impedir o mal. Se Deus é todo-bondoso, ele quer impedir o mal, mas o mal existe. A conclusão lógica é que Deus ou não é todo-poderoso, ou não é todo-bondoso. Satanás é a resposta desesperada para escapar dessa armadilha lógica. Ele é o grande terceirizado da culpa. A invenção de um inimigo cósmico permitiu que Deus permanecesse puro, perfeito e amoroso em sua imagem pública, enquanto toda a sujeira, a crueldade e o caos do universo podiam ser varridos para debaixo do tapete do inferno. O diabo se tornou o grande álibi de Deus. Ele é o motivo pelo qual suas preces não são atendidas, o motivo pelo qual crianças morrem de doenças terríveis e o motivo pelo qual você tem pensamentos que a sua religião classifica como pecaminosos. A responsabilidade nunca é do design falho do Criador, é sempre da sabotagem do inimigo. O cristianismo não apenas adotou essa ideia, ele a injetou com esteroides. Pegou o promotor hebreu, fundiu-o com o espírito maligno persa e adicionou elementos da mitologia grega. O submundo de Hades, com seus tormentos, foi redesenhado para se tornar o inferno cristão. Figuras pagãs como Pan, o deus de chifres e pés de bode, tiveram sua imagem roubada para dar ao novo vilão uma aparência monstruosa e bestial, numa clara campanha para demonizar as religiões rivais. Satanás se tornou um monstro de Frankenstein mitológico. Foi no Novo Testamento que essa criatura recebeu sua forma final. O livro do Apocalipse, um delírio apocalíptico, finalmente amarra todas as pontas soltas, declarando que o grande dragão, a antiga serpente, é aquele que se chama Diabo e Satanás. A manobra estava completa. O promotor, a serpente e o inimigo cósmico agora eram oficialmente a mesma pessoa, o vilão número 1 da maior história já contada. E aqui entramos no verdadeiro propósito da existência do diabo, o controle social. Nenhuma ferramenta de manipulação em massa já criada se compara ao medo do inferno. É a ameaça final, a chantagem perfeita. Não importa o quão ilógica seja uma doutrina, não importa o quão absurdas ou cruéis sejam as regras, a recusa em obedecer resulta em uma eternidade de tortura consciente nas mãos do maior sádico do universo. O diabo justifica tudo. Ele justifica a submissão cega à autoridade da Igreja, porque só os padres e pastores possuem as armas espirituais para te proteger. Ele justifica a supressão do pensamento crítico e da ciência, porque a dúvida é uma semente do diabo, e a curiosidade é o caminho para a perdição. Ele permite que as pessoas evitem a responsabilidade por suas próprias falhas. O diabo me tentou, transformando adultos em crianças assustadas, incapazes de assumir o controle sobre seus próprios impulsos e desejos. Mais do que isso, Satanás é a arma perfeita para desumanizar e destruir seus oponentes. Ao longo da história, quem eram os servos de Satanás?
Eram os cientistas que desafiavam o geocentrismo. Eram as mulheres independentes, as viúvas com posses, as curandeiras que competiam com a medicina clerical, todas queimadas como bruxas após confessarem, sob tortura, terem feito pactos com o demônio. Eram os cátaros, exterminados em uma cruzada. Eram os judeus, acusados de serem o povo do anticristo. Até hoje, são os ateus, os homossexuais, os cientistas, os políticos de oposição e qualquer um que não se encaixe no molde apertado da moralidade religiosa de plantão. Chamar alguém de satânico não é um convite ao debate, é uma licença para odiar. É transformar um ser humano com ideias diferentes em um monstro que merece ser silenciado, aprisionado ou destruído. A invenção do diabo deu à religião a justificativa moral para cometer as piores atrocidades, sempre em nome da luta contra um inimigo invisível. E o absurdo continua vivo e pulsante. A Satanic Panic dos anos 80 e 90, uma caça às bruxas moderna, destruiu vidas inocentes com falsas acusações de abuso ritual em creches, baseadas em memórias recuperadas e histeria coletiva. Pessoas com doenças mentais graves, como esquizofrenia ou epilepsia, ainda hoje são submetidas a sessões de exorcismo violentas e traumáticas, sendo privadas de tratamento médico eficaz porque sua condição é vista como uma possessão demoníaca. Então, vamos ser claros. A ideia de um anjo caído que governa o submundo não tem base na teologia original judaica. É um produto de sincretismo religioso, uma colcha de retalhos de mitos persas, gregos e propaganda cristã. Ele foi criado, refinado e promovido por uma razão muito simples. Toda boa história precisa de um bom vilão. E a religião é, antes de tudo, uma história. Uma história de poder. Sem Satanás, a narrativa desmorona. Sem o medo do inferno, a promessa do céu perde grande parte de seu apelo. Sem um inimigo para combater, a necessidade de um salvador se torna menos urgente. Sem o caos do demônio, a ordem de Deus parece menos impressionante. O diabo não é o oposto de Deus. Ele é a sua sombra, o seu contraponto necessário, a peça que completa o quebra-cabeça. Ele é o parceiro de negócio silencioso que garante que a empresa da salvação continue faturando. Ele é o monstro no armário que faz você correr para os braços do Pai e obedecer sem questionar. Assumir que Satanás é uma invenção humana não é apenas um ato de racionalidade, é um ato de libertação moral e psicológica. É entender que o mal no mundo não vem de um demônio com chifres, mas de ações humanas, de sistemas opressivos de ganância, de tribalismo de ignorância e muitas vezes da própria fé cega que divide o mundo entre nós e eles. É parar de culpar um fantoche cósmico e começar a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e por consertar o mundo em que vivemos. É, finalmente, apagar a luz de ficção do inferno para enxergar com clareza a realidade aqui na Terra. O diabo nunca foi o problema. O problema sempre foi a necessidade humana de inventá-lo e o uso cínico dessa invenção por aqueles que buscam poder.